Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Gente, antes de começar esse episódio, uma coisinha. A gente vai ter um episódio extra essa semana, que vai ser um episódio de retrospectiva e vai ser um episódio que eu vou dar alguns spoilers da próxima temporada. E pra esse episódio ser muito legal, eu pensei que a gente pode responder algumas perguntas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram saber alguma curiosidade a respeito do podcast. Então, em resumo, pra encurtar, no momento que você está ouvindo esse episódio, tem uma caixinha de perguntas no Instagram do Causos do Vale, @causosdovale, ou você pode mandar pela caixinha de perguntas aqui do Spotify. Manda as perguntas de vocês lá, e aí a gente vai responder no episódio. E pra quem for tímido, não precisa se preocupar, que a gente não vai ler o arroba de ninguém, não vai falar o nome de ninguém, a gente só vai responder as perguntas, tá bom? Então não precisa se preocupar com isso, tá bom? Então sexta-feira tem episódio extra pra vocês. Mas bora de causo? O causo de hoje, quem me contou foi o Ícaro. O Ícaro é casado com o Mikael há 6 anos, e os dois são super metrosexuais. Super mesmo. E pra quem não sabe o que é metrosexual, gente, são aquelas pessoas que têm fetiche em transar no metrô. Nossa senhora, a gente abre o episódio com piada tosca, né? Ai, enfim, metrosexual, né? São homens, geralmente, que são extremamente preocupados com a aparência, são vaidosos, gostam de estar na moda. Enfim, aquele tipo de cara que pra ir no mercado ele se programa com 2 horas de antecedência pra dar tempo de se arrumar. É tipo isso. E esse caso aconteceu quando o Ícaro e o Mikael, eles se mudaram de apartamento para um bairro que ficava ali mais próximo de onde os pais do Ícaro moravam. E o Ícaro estava super feliz, porque ele poderia voltar a frequentar uma barbearia que tinha ali próximo. E de acordo com ele, ninguém acertava cortar o cabelo dele tão bem quanto um dos barbeiros que tinha lá, né? E o Mikael, ele tava em pânico, porque ele teria que encontrar um barbeiro novo que acertasse fazer o corte do jeito que ele gostava. E... ai, não é por nada não, gente, nem julgando vocês dois, Ícaro, mas eu adoraria que essa fosse minha única preocupação da vida. Tipo, quem vai cortar meu cabelo? Eu ando com tanta coisa pra resolver que já eu fico doido. Enfim. E aí o Ícaro falou pro Mikael, pô, né, vamos lá conhecer a barbearia perto dos meus pais, eu corto cabelo lá desde que eu era criança e tal, você vai gostar do trabalho dos caras e blá blá blá. E aí depois de relutar um pouquinho, o Mikael topou. E eles foram lá, fizeram barba, cabelo. E já no caminho de volta, o Mikael falou, olha... eu não sei se eu peguei o barbeiro errado, mas eu não curti não. Se for pra sair desse jeito daqui, eu não volto mais lá. E aí o Ícaro, né, que me disse no e-mail que ficou de leves magoado, que afinal ele tinha uma dose aí de memória afetiva pela tal barbearia. Ele falou pro Mikael, não, de boa, é só procurar na internet, tem várias outras aqui na redondeza e pelo visto foi isso que o Mikael fez. Ele deu uma caçada ali na internet e uns 15 dias depois ele foi conhecer uma outra barbearia. E o Ícaro disse que quando ele voltou, ele tava todo animadinho, tava todo feliz, porque o barbeiro era muito bom, e gente boa, e tinha acertado o corte, não sei o que. Eu sei que ele elogiou tanto o trabalho do barbeiro que o Ícaro falou, caraca, eu vou ter que conhecer o trabalho desse cara aí. E aí o Mikael falou, não, beleza, a gente combina. E vida que se seguiu. Só que o tempo foi passando e o Ícaro começou a ficar incomodado com o lance. E qual lance era esse? Uma vez por semana o Mikael tava indo nesse tal barbeiro, retocar a barba, fazer o pezinho do cabelo, e quando não era isso ele ia pra cortar, porque de fato já tinha crescido. E o Ícaro disse que apesar de todas as vezes que ele saía, ele sempre voltava de fato com o cabelo cortado, tudo bonitinho, o Ícaro começou a achar que o Mikael poderia estar traindo ele. E gente, você achar que você tá sendo traído é um perigo. Porque independente de você estar sendo traído ou não, você entra numas paranoias que é um buraco sem fim. E o Ícaro disse que ele não entrou num buraco sem fim da paranoia. Ele mergulhou de cabeça. Tanto que ele cronometrou, gente. Ele cronometrou quanto tempo o Mikael levou pra ir ao barbeiro e voltar. E aí ele começou a fazer as contas, né? Tipo, daqui de casa até lá dá X minutos. Pra retocar o pezinho e a barba deve dar tantos minutos. Pra voltar mais tanto. Eu sei que o Ícaro fez uma equação lá que fazia com que o Mikael supostamente tivesse demorado uns 40 minutos além do esperado pra voltar pra casa. E o que raios ele tava fazendo naqueles 40 minutos, né? Era isso que o Ícaro queria descobrir. E adivinha o que o Ícaro fez, gente? Ele foi atrás do Mikael, né? O povo que adora seguir os outros de carro nesse Causos do Vale, gente. Que mais tem história de perseguição nesse podcast. E aí o Ícaro disse que ele esperou o Mikael sair de casa, né? Contou ali uns 10 minutinhos e foi de carro atrás
a tempo de ver ele entrando na barbearia. E não era uma barbearia grande, gente. Pelo que o Ícaro viu, era um salão pequeno, que só quem atendia era o tal barbeiro em questão. E aí ele estacionou lá o carro, ali um pouco distante da entrada, mas perto o suficiente para ver caso o Mikael saísse de lá. E foi isso, gente. O Ícaro ficou ali esperando. Sabe-se lá o que, né? E depois de um bom tempo, né, ele avista o Mikael saindo de lá do barbeiro e pegando o caminho de volta para casa. Normal. E na cabeça do Ícaro, ele já tava ali, ó, só nas equações, somando, dividindo, subtraindo, e ele percebeu que o tempo que ele cronometrou batia com o que tinha acontecido ali. Então ele começou a se sentir mal, né? Porque, putz, ele começou a desconfiar do Mikael do absoluto nada. Ele tava com 1000 paranoias na cabeça, tava ali vigiando o cara à distância, sendo que o Mikael, em todos aqueles anos, nunca tinha dado qualquer indício de traição. Então ele percebeu que ele tava sendo injusto. E aí ele resolveu deixar essa história pra lá. Naquele dia em questão, ele chegou a levar o Mikael pra jantar e tudo, fez juras de amor, enfim, o Ícaro disse que ele tava se sentindo mal, real. Então ele colocou uma pedra em cima dessa história e seguiu com a vida. Seguiu com a vida até o dia que ele foi cortar o cabelo. E infelizmente, o barbeiro que ele tinha preferência, ele não tinha ido trabalhar naquele dia em questão. E aí ele pensou com ele mesmo, quer saber? Eu vou lá conhecer o tal barbeiro que o Mikael tanto corta. E lá foi ele. E chegando lá, a primeira coisa que o Ícaro constatou foi que o barbeiro era um gato. Ele disse que ele parecia esses garçom barbudo de hamburgueria gourmet, sabe? Palavras dele aqui. E aquele tipo super fazia o tipo do Ícaro, né? Enfim. E aí eles se cumprimentaram e tal, o Ícaro sentou na cadeira e o barbeiro foi e perguntou, você veio por recomendação, pela internet, como é que você conheceu a barbearia? E aí o Ícaro falou, né, não, foi um amigo meu que falou bem de você, o Mikael, sabe? E aí deu uma breve descrição do Mikael. E o barbeiro na hora lembrou dele, comentou que ele sempre passa lá pra retocar o pezinho do cabelo e a barba. E aí um parênteses aqui, gente, é que o Ícaro disse que ele falou pro barbeiro que o Mikael era só um amigo, por ele já ter sofrido homofobia no passado, quando ele comentou abertamente que tem um marido e tal. Ele entende a importância de se impor e tudo, de militar respeito, mas ele também diz que se ele se sente vulnerável em alguma situação, ou se ele acha que um ambiente pode se tornar nocivo, ele acaba omitindo algumas coisas para se resguardar, e eu super entendo, né, gente? A gente ainda vive numa sociedade homofóbica, LGBTfóbica, entendeu? Enfim, aí o barbeiro ali, né, começou o corte do Ícaro, e ele super conversando casualidades e tal, e o Ícaro, nossa, falou que super se sentiu cativado pelo cara, ele de fato era super gente boa, simpático, tal quanto o Mikael descreveu. Só que ali, né, em meio às conversas jogadas fora, né, e as casualidades, bem quando o barbeiro tinha ajustado ali a cadeira e começado a fazer a barba do Ícaro, o Ícaro começou a sentir que o pacote ali do barbeiro tava encostando no ombro dele. E a princípio ele só ignorou. Só que teve uma hora que deu muito pra sentir que alguma coisa tava encostando nele. E aí o Ícaro falou, gente, não é possível, será que eu tô doido ou esse cara tá com a mala, né, tá com o pacote encostando em mim? E a resposta veio logo em seguida, né, que o barbeiro endireitou a cadeira e o Ícaro viu que o cara tava super com a mala marcando, gente. E o Ícaro disse que se fosse num contexto de solteirice, ele super surfaria nessa onda. Mas ele tava casado com o Mikael, né? E depois de toda aquela novelinha de desconfiança que ele teve, ele jamais ia fazer o Mikael passar por esse sofrimento, né? De ser traído. Ainda existe monogamia no Brasil, gente. Calma, não passem mal. Ainda existe monogamia. E aí, né, quando ele foi pagar, o barbeiro ainda falou, né? Vai ser só o corte e a barba mesmo? E deu uma amassadinha ali na massa, né? Deu aquela coçadinha. E aí o Ícaro disse que performando toda a inocência possível, ele só falou, só isso mesmo, amigo. E aí, né, pagou. E o Ícaro disse que o barbeiro, né, ainda deu um aperto de mão bem forte nele, e aí ele, né, foi embora. Quando ele chegou em casa, o Mikael já tinha chegado do trabalho. E aí ele comentou, amor, eu finalmente conheci o barbeiro lá, o seu amigo. E o Mikael, né, pareceu muito surpreso e falou, é? Legal, mas e aí? E aí o Ícaro falou, um gato, né? E corta o cabelo bem. E aí nessa hora o Mikael fez uma cara de emburrado, como se tivesse com ciúme. E aí o Ícaro, né, foi e falou, não, mas relaxa que eu não vou trocar minha barbearia, não. Eu sou cliente fiel. Só que aí o Mikael começou a perguntar mais e mais sobre como tinha sido lá, sobre o que eles tinham conversado. Enfim, eram tantas perguntas que o Ícaro falou, caramba, o que é isso aqui? Um interrogatório? E o Mikael, né, falou, eu não posso saber que meu marido andou conversando com meu barbeiro? E aí essa frase, por alguma razão, acendeu uma lampadinha na cabeça do Ícaro.
E todo aquele caminhão de insegurança e paranoia que ele achou que ele tinha enterrado voltou. E por quê, gente? Acho que vocês que estão ouvindo, vocês já devem estar sacando tudo, né? Já devem estar fazendo as conexões. Mas basicamente, o Ícaro pensou: se o cara esfregou a piroca no meu ombro, o que impede ele de ter esfregado no ombro do Mikael também? Só que esse pensamento já deixou ele como, né? Em pânico. E mais, todo aquele papo entre ele e o barbeiro começou a fazer sentido, porque ele ficou sondando. Ah, foi recomendação, não foi? E o Ícaro percebeu que parecia muito um papo hétero maquiado, sabe? O tipo de papo que, né, no final poderia se converter em putaria. E aí pronto, né? Tava montado o triplex na cabeça do Ícaro, tanto que ele não tava nem conseguindo, depois disso, ser carinhoso com o Mikael. Porque na cabeça dele ele tava sendo traído e ponto. Só faltava ele dar o flagra mesmo. Então tudo no Mikael começou a soar falso pra ele. Enfim, ele disse que só um milagre pra fazer ele mudar de opinião. Então mais uma vez lá foi Ícaro montar o acampamento na Rua do Barbeiro. O Mikael entrou lá e tudo, e na cabeça do Ícaro ele ia dar um tempinho ali, que seria o tempo do corte, porque se o que rolou com ele fosse o modus operandi do barbeiro, a traição ia acontecer na hora de pagar, né? Só que algo suspeito aconteceu já de cara, assim. O barbeiro apareceu ali na entrada da barbearia, olhou para um lado, olhou para o outro e abaixou a porta. Sabe aquelas portas de estabelecimento que você desce assim para fechar? Era tipo isso. E o Ícaro já com ódio pensou: é agora. É agora, é agora que eles vão transar, é agora que eles vão transar. E aí saiu do carro bravo e foi marchando até a porta lá do barbeiro. E chegando lá ele nem bateu, gente. Ele já chegou metendo a mão no negócio da porta e levantando assim. E a porta, por sorte, gente, estava aberta. Só que a hora que ele abriu, eles não estavam ali já na parte da frente. Então ele já foi correndo para os fundos. E quando ele chegou lá, ele deu de cara com o Mikael pelado, gente. Deitado de bruços em uma maca. E o barbeiro já vindo em direção a ele, puto da vida, gritando: que porra é essa? E aí o Mikael, quando viu o Ícaro, né, também questionou, falou: o que você tá fazendo aqui? E o Ícaro, né, com sangue nos olhos, falou: eu vim ver essa palhaçada aqui que você tá fazendo, me traindo com o barbeiro, Mikael. E o Ícaro diz que, né, já falou isso com a voz embargada, querendo chorar. E nessa hora o barbeiro parou, olhou pra cara do Mikael, o Mikael olhou de volta pra cara do barbeiro, e os dois caíram na risada, gente. Aí o Ícaro ficou puto, chorando, falou: custava terminar comigo antes. Olha como você tá me tratando, eu não sei o que. E o Mikael falou: Ícaro, você tá doido? E o barbeiro interrompeu e falou: não, deixa que eu explico, eu vou mostrar pra ele a traição, pera só. E aí ele foi, pegou um pote, passou um produto ali nas costas do Mikael, botou um papel por cima e puxou com tudo, assim. E, gente, pra quem não entendeu o que está acontecendo, Mikael estava ali, pelado e de bruços pro barbeiro, porque ele estava fazendo uma sessão de depilação com cera. Só que Ícaro estava tão cego e tão em negação que ele falou: não, eu não acredito, você tá me traindo sim, e não sei o quê. E aí as explicações começaram a surgir, gente, parecendo o final de episódio do Scooby-Doo, sabe? Então vamos às explicações. Barbeiro abaixa a porta porque as sessões de depilação acontecem lá nos fundos da barbearia. Então, para não correr o risco de alguém entrar e tentar roubar alguma coisa, o que ele faz? Abaixa a porta. Barbeiro disse que ele e Mikael são o quê? Amigas. Amigas. Que o Mikael não faz nenhum tipo dele, mas o Ícaro faz. E aí o Ícaro disse: sua amiga? Sua amiga? Ele tava encostando o pau no meu ombro quando eu vim cortar o cabelo com ele. E aí o Mikael falou: pera lá. Você acha que eu não sei dessa história? O fulano, né, o barbeiro, isso é o Mikael falando, tá, gente? Ele já sabia quem era você, ele já sabia que você era meu marido, ele já tinha visto foto sua e inclusive já tinha me falado que te pegaria fácil. E aí eu fui e falei pra ele: eu duvido, o Ícaro jamais me trairia. E aí chega você aqui no salão, dizendo que é só meu amigo, o que ele fez? Te testou pra ver até onde você iria. Por que você acha que eu te enchi de perguntas quando você chegou em casa falando que tinha cortado o cabelo com ele? Por que você acha que eu fiquei com ciúmes? E o Mikael falando tudo isso de bunda pra cima, deitado na maca, né? Imagina que cena maravilhosa. E aí, né, foi nesse momento que o Ícaro se sentiu cercado ali pela explicação dos dois. E tudo que o barbeiro e o Mikael estavam falando estava fazendo sentido.
E aí ele começou não, né? Ele se sentiu completamente envergonhado. Ele disse que ele tava só aquele meme da Carminha, sabe? Me perdoa, meu Deus, me perdoa, sabe? E depois disso, gente, ele se afundou numa tristeza enorme com ele mesmo. Ele disse que talvez seria mais fácil naquela época se o Mikael de fato tivesse traído ele, porque ele passou a sentir uma vergonha enorme e sentia vergonha de estar com o Mikael, sentia vergonha de olhar para o Mikael, enfim. E ele adotou uma postura completamente submissa por conta disso. Só que isso não tava fazendo bem pra ele e muito menos bem pro relacionamento dos dois. Tanto que ele chegou no Mikael e ele falou, cara, não dá mais. Não dá mais. Ou a gente termina, ou eu vou ficar doido. E aí sabe o que o Mikael fez, gente? No dia seguinte levou ele pra conhecer a Luzia. E quem é a Luzia, gente? Luzia é simplesmente a psicóloga dos dois. Os dois começaram a fazer terapia de casal, gente. E adivinha quem recomendou o podcast pra eles ouvirem, né? A Luzia. Mas foi uma recomendação informal, gente. Não tem nada a ver com o processo de terapia dos dois. Ai, mas é isso, gente. Esse foi o caso que o Ícaro mandou pra gente, né? Ele mandou em conjunto com o Mikael, só que eu precisava contar a história partindo de um ponto de vista, então eu contei a partir do ponto de vista do Ícaro. E, né, um caso que, apesar dos apesares, teve um desdobramento feliz, porque eles seguem firmes e fortes, juntos e com a terapia em dia. Ou seja, terapia de casal funciona, gente. Se você está em algum momento de crise no seu relacionamento, vai atrás disso, porque ajuda pra caramba. Ícaro e Mikael são testemunhas vivas disso. Mas é isso, gente. Vejo vocês no próximo Caos do Vale. Não esqueçam de deixar as perguntinhas lá pra gente. Pode perguntar qualquer coisa, gente. Pergunta do podcast. Qualquer curiosidade que vocês tenham, manda lá. E é isso, gente. Vejo vocês na sexta-feira. Beijo. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.